Que atuação sem vergonha do Bahia, hein? O time não teve alma, espírito, vibração, energia, desempenho técnico, desempenho tático. As mexidas de Rogério Ceni não surtiram efeito nenhum. Engraçado foi o narrador na transmissão. Ceni acertou! Vangloriando o Rogério Ceni. Ceni acertou hoje. As mexidas dele não surtiram efeito nenhum. Zero. Não surtiram efeito de absolutamente nada. Então, assim, o que fica de perspectiva é, se não melhorar o desempenho que teve contra o Cuiabá, não vence do Corinthians, muito pelo contrário, nem pontua e é capaz de tomar uma goleada histórica na Neoquímica Arena. Não teve 5-1 que o Bahia meteu no Corinthians, temporada passada, quando brigava para não cair? Pois bem, se repetir esse nível de atuação que teve ontem contra o Corinthians na Neoquímica Arena, é capaz de tomar uns 5. Então tu tá cravando que o Bahia vai perder de 5-0 pro Corinthians? Não. Eu só estou falando que precisa melhorar o futebol para, de fato, conquistar essa vaga na pré-Libertadores. Contexto rápido aqui da Série A, né? E da Libertadores, porque tá tudo ali intrínseco. O Botafogo disputou a final da Libertadores ontem contra o Atlético Mineiro e venceu 3-1. E aí abriu mais uma vaga. Antes era G6, antes de começar o campeonato era G6, a vaga da pré-Libertadores, mas como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e está classificado entre os 6 primeiros colocados, ele abre mais uma vaga, aí vira G7. E o G7 virou G8 porque o Botafogo foi campeão da Libertadores. Então o Bahia agora ele tem chances bem mais reais de conquistar essa vaguinha aí para pré-Libertadores. Para mim é uma conquista de forma até culposa. Os últimos 8 jogos do Bahia, o Bahia ganhou 1. Os últimos 8 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou 1. E o Corinthians é que vem numa ascensão absurda, venceu mais uma, acho que está emendando já a 6ª ou a 7ª vitória consecutiva e vem jogando muita bola. E assim, o Cruzeiro vai jogar hoje contra o Bragantino no Nabi Abichedi. O Bragantino que está jogando a vida para permanecer na Série A. Se o Cruzeiro vencer, ele vai a 51 e passa o Corinthians e passa o Bahia. O Bahia cai para 8º, o Corinthians cai para 9º e a vaga vai até o G8. O Bahia ainda ficaria com a vaga na pré-Libertadores, ainda depende só das suas próprias forças, mas vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. E mais uma vez, precisa melhorar muito a bola, principalmente fora de casa. Em casa, o Bahia até que tá jogando bem, tá dando azar que tá perdendo jogos, mas fora de casa, na maioria das vezes, vem jogando mal. E ontem, para mim, foi uma atuação sem vergonha, tá? Para mim, o Bahia ontem não teve rigorosamente nada para vencer do Cuiabá. E nem precisa ter muita coisa para vencer do Cuiabá, não. Não é à toa que não jogou nada, sob todas as óticas, sob todos os aspectos e análises, táticas, técnicas individuais, de vibração, de energia. O Bahia não teve nada em campo. Para mim foi um catado, uma zona, mas acabou vencendo e nesse momento está no G8, tá? No caso, G7, porque o Cruzeiro ainda não jogou, né? Bom, e o Cuiabá rebaixado com 30 pontos conquistados aqui na tabela de classificação. Rapaziada, primeiro, quando a gente analisa o jogo do Bahia, por que minhas críticas são tão ferrenhas aqui nesse vídeo pós-jogo e para analisar a rodada de modo geral? Porque, veja só, o Bahia estava enfrentando o Cuiabá, gente, já rebaixado. E nos primeiros 15 minutos de jogo, só dava Cuiabá. Foram 2 chutes de Isidro Pita, foi um chute de Cleison que a bola raspou a trave, o Bahia não passava do meio campo, tomava várias bolas nas costas, na lateral e na zaga também. Gabriel Xavier tomou várias bolas nas costas, Juba também. Então, assim, nada funcionava no Bahia. Um meio-campo que não marca ninguém, nem Cauli Oliveira, foi mal, nem Caio Alexandre, nem Jean Lucas. Cauli mais uma vez jogando mal pra caramba. Então, assim, nada funcionava no Bahia. E o principal ponto dessa análise aqui é sobre a questão da vontade, da entrega, da batalha. Eu não vi o Bahia batalhando, eu não vi o Bahia com energia. Parecia aquele jogo para derrubar treinador. Só que o Cuiabá é tão ruim, mas tão ruim, que ele perde o jogo. Não consegue converter a chance que tem lá na frente e falha defensivamente. É bem a cara do Cuiabá e foi assim que o Bahia acabou vencendo o jogo, pelas individualidades de Lúcio Rodrigues. Primeiro gol da partida, o Cuiabá faz o gol com Isidro Pita, jogada pela esquerda, ele ganha de Gabriel Xavier nas costas e cruza, a Juba não consegue fazer a interceptação, tomou a bola que está nas costas também, e Eliel faz o primeiro gol. Beleza. Até os 15 minutos de jogo, só dava Cuiabá.
A partir daí, o Bahia começa a controlar um pouco mais a posse, começa a se impor um pouco mais no campo de ataque, e eu vejo que o Cuiabá foi muito burro, porque se o Cuiabá tivesse mantido a postura ali, o Cuiabá poderia dificultar muito a vida do Bahia, e poderia até vencer o jogo, sem muito perrengue, porque o Bahia estava entregue aparentemente no jogo. Só que depois do gol, o Bahia vai melhorando, vai tendo um pouco mais posse de bola, vai finalizando um pouco mais, não é à toa que antes desse gol sair, ou um pouco depois, a estatística que era 5-0 em finalizações, passa a ficar 5-5, 6-5, o Bahia já vira a estatística, o Cuiabá não consegue contra-atacar, mas não era um Bahia, porra, que volume de jogo do Bahia, que troca de passes, que energia, que espírito de jogo para buscar os 3 pontos, não tem nada disso, tá, gente? O Bahia constrói um primeiro gol, numa jogada de Juba pela esquerda, ele dá o passe para Jean Lucas, que vai na linha de fundo, sem nenhuma marcação, e tá aqui a explicação do porquê o Cuiabá é o já rebaixado na vice-lanterna. O cruzamento sai e Ademir, dentro da pequena área, faz o gol sem ninguém estar marcando ele. E nem o goleiro consegue fazer a interceptação também. Então, assim, o Bahia faz o primeiro gol na primeira finalização com perigo, que foi essa aí. Antes tinha chegado com o Lute, mas sem perigo nenhum. Depois daí, o Cuiabá volta a ameaçar muito. Adriel entrega a rapadura, entrega a paçoca, uma péssima partida de Adriel, entregando a rapadura de forma ridícula. Ele e Marcos Felipe, eu sou mais Marcos Felipe. Entre ele e Marcos Felipe, Adriel falha muito mais no meu ponto de vista. E é muito mais inseguro. A cada bola que chega nos pés dele é um Deus nos acuda. Então, assim, ele entrega a rapadura, só que aí que tá a incompetência do Cuiabá. Pita quase que faz o gol, Adriel consegue fazer ali a interceptação ainda, e Cleison no rebote sem goleiro tenta chutar de longe, e Gilberto salva ali. Acho que nem seria gol, mesmo se não tivesse ninguém ali na barra do Bahia. Então, assim, gol perdido do Cuiabá. Aos 43 minutos, sai uma finalização ali na trave, né, que ele perde um gol, pita, mas o lance estava impedido, e termina o primeiro tempo assim. Aí, beleza, você pensa, vem o segundo tempo, o Bahia vai melhorar. O Bahia, Rogério Ceni vai promover as alterações, porque precisava para vencer o jogo. E o Bahia não melhora em absolutamente nada. Rogério Ceni promove algumas alterações, coloca Azevedo, Biel não conseguiu fazer um bom jogo. Enfim, ele vai empilhando ali algumas alterações, coloca Everaldo depois, mas o Bahia não melhora em nada, gente. Não tem melhoria nenhuma. Aí, engraçada a narração. Ceni acertou. Acertou em quê? Se o time não melhora em nada no jogo, paciência. Aí o Cuiabá, ele, aos 5 minutos, faz um gol impedido com o Max, um golaço por sinal, estava impedido de fato de Pita. O Cuiabá voltou muito melhor com mais volume de jogo. Aos 22, sai um chute de Impereu dentro da pequena área, que a bola vai raspando a trave. Aos 30, tem um gol impedido de Lucas Mineiro. Então o Cuiabá fez 2, 3 gols impedidos, estava empilhando chances no segundo tempo, e o Bahia não fazia nada. Só que aos 37, numa jogada rara de lucidez do ataque do Bahia, Lúcio Rodrigues passa por um, ganha no segundo na dividida, finaliza, e Walter não consegue fazer a defesa, mãozinha de jacaré, bracinho de dinossauro, aceita o gol de Lúcio Rodrigues, e o Bahia faz 2-1. Então, assim, não tem destaque individual, exceto Lúcio Rodrigues, não tem ninguém para dar um destaque individual, elogiar a atuação de ontem, elogiar Rogério Ceni. Eu diria que não tem nada para elogiar o Bahia ontem. Só os 3 pontos, que nesse momento é o principal. Essa aspa só é até exagerada, né? Nesse momento é o principal, são os 3 pontos que o Bahia conquistou e está na 7ª colocação. O Bahia, ele tende a pegar a vaga na pré porque ele pega ainda o Atlético Goianiense em casa. O Atlético Goianiense que ontem quase venceu do Vasco em São Januário. Vamos passar para os gols aqui também da partida, tá? Então, a lógica é que se o Bahia vencer do Atlético Goianiense na Fonte Nova, vai a 53. E aí o Cruzeiro precisaria vencer 2 dos próximos 3 jogos para passar o próprio Bahia. Mesmo se o Bahia perder do Corinthians, a tendência é que ele vencer no jogo contra o Atlético Goianiense, ele pega essa vaga na pré-Libertadores, porque abriu mais uma vaga. A sorte do Bahia foi o Botafogo. Tem que agradecer muito ao Botafogo, tá, Bahia? É quase que uma vaga na pré-Libertadores de forma culposa, que o time não tem intenção nenhuma de conquistá-la. Bom, régua passada nisso, vamos passar para os outros jogos da Série A e a análise na briga para não cair na tabela de classificação. Antes disso, o recado da Montenegro Cargas para vocês é a melhor transportadora que tá tendo. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Continuando os gols. Primeiro,
Criciúma e Corinthians lá no Heriberto Rios. Primeiro gol, golaço de Bolazier, cruzamento de Dudu. Bolazier pega de primeira fazendo 1-0. E Bolazier faz o segundo, ele finaliza a bola de João Léo Ramalho, né? Pô, eu confundi agora o nome dele, é Gabriel Ramalho. É Ramalho, zagueiro do Corinthians, que chegou aí nesse meio de temporada. E aí o Criciúma faz 2-0. E quando eu olho, rapaz, 2-0 o Criciúma estava indo a 41 pontos, passando o Fluminense na tabela de classificação e encostando no Grêmio, no Atlético Paranaense igualmente também, no Juventude e no Vitória. Abrindo aquela margem da loucura, de tipo assim, ó, vai subir se fizer 45, viu, irmão? Então o Vitória passaria a ser obrigado, o Juventude idem, o Grêmio vencer um jogo e empatar outro no mínimo, o Atlético Paranaense também, o Fluminense indo pra zona, ia ser um furdúncio que o Criciúma ia arrumar se conseguisse vencer a partida. Ia ser um caos na Série A se o Criciúma vencesse. Mas o Corinthians vai lá e faz 4 gols no segundo tempo, faz 4-2, para o alívio do Brasil inteiro, da galera que briga para não cair, do Vitória, do Juventude, do Grêmio, do Fluminense, do Atlético Paranaense, o que voltou a tornar a situação muito confortável para quem briga para não cair. Garro faz o gol diminuindo o placar, golaço, passe de Matheus Bidu, ele finaliza de primeira. Depois sai mais uma jogada de Garro, passe para Matheus Bidu, mais um pancadão de fora da grande área, golaço de Matheus Bidu, 2-2. E a virada era só questão de tempo, o Corinthians massacrou o Criciúma em todo o segundo tempo, Yuri Alberto faz o 3-2 com passe de Romero, cara a cara, chuva, e o 4-2 vem com ele, mais um de Yuri Alberto, que é um excelente centroavante, e vem se recuperando muito bem com o decorrer do campeonato, assim como o próprio Corinthians vem jogando muita bola, tem um excelente elenco e tem tudo para pegar essa vaga na pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, era capaz do Corinthians brigar ainda para uma vaga direta na Libertadores e sem muito perrengue ele conquistar essa vaguinha aí. Bom, Corinthians vence por 4-2 e está na 8ª colocação. Vem engatando a reação muito grande e a gente já vem alertando que isso ia acontecer. O Vasco empatou contra o Atlético Goianiense. Aqui foi uma pouca vergonha do Vasco, né? Alô, Vasco. Pegar o Atlético Goianiense e não vencer, e quase que perdeu. Teve que empatar o jogo aos 40 e tal lá do segundo tempo. Não jogou bem, foi no modo abafo e conseguiu empatar a partida. O Atlético Goianiense é muito ruim, por isso que perdeu o jogo. Ou melhor, deixou de vencer, né? Mais um. Luiz Fernando faz o primeiro gol do Vasco, do Atlético Goianiense foi mal, e faz o segundo. Shailon faz a jogada pela direita, cruza para trás e Shailon, pum, toma. 2-0 Atlético Goianiense. Barril de pólvora no São Januário, né? Só que o Vasco vai lá e empata com o Domingues no segundo tempo, recebendo um passe aqui, acredito que foi de Paê, mas depois o Vasco empata na reta final do segundo tempo com o gol de Alex Teixeira e uma falha bizarra de Alex Vinícius. Ele fura a bola e a bola sobra para Alex Teixeira fazer o gol de empate. Bem a cara do Atlético Goianiense, né? Se mutilando no campeonato pelas suas próprias incompetências e as individualidades são fraquíssimas, tá? Bom, o Vasco chegou aqui a 44 pontos, praticamente livrando a chance de rebaixamento, a não ser que o Bragantino vença tudo, o Fluminense também, todo mundo saia vencendo tudo, mas não tem chance nenhuma mais do Vasco cair. Esse pontinho foi só para sacramentar a permanência, vamos dizer assim, na Série A. Bom, Atlético Mineiro vai jogar ainda na rodada, ou melhor, já jogou, né, contra o Juventude e perdeu. O Vitória vai jogar hoje contra o Fortaleza. Aí tem o Juventude, que já jogou contra o Atlético Mineiro e venceu. O Grêmio, que vai jogar contra o São Paulo, o Atlético Paranaense contra o Fluminense, e a gente vai ter ainda o jogo do Bragantino contra o Cruzeiro. Muita coisa ainda pode mudar, tá, gente? Então não dá para sacramentar muita coisa, não. Mas a tendência é o Vitória ganhando hoje, o Grêmio ganhando hoje, o Atlético Paranaense ou o Fluminense ganhando hoje, sacramenta a permanência na Série A quase que de forma matemática. Mas vamos aguardar, né? Vamos avaliando rodada após rodada. E é aquilo que a gente já vem falando, a tendência é que o Z4 seja esse mesmo. O Bragantino vem jogando muito mal, tem uma sequência dura, e o Criciúma normalmente vem jogando mal, tem uma sequência duríssima, vai pegar Flamengo ainda, e o próprio Bragantino na Bia Bichedi. Então a tendência é que o Criciúma some no máximo 3 pontos, e não escape. E o resto, aí, meu irmão, é só fazer o feijão com arroz. Fluminense ganhar do Cuiabá, chega a 42. O Atlético Paranaense empatar 2 jogos, fica. O Vitória empatar um jogo. O Juventude empatar um jogo. O Grêmio empatar 2 jogos. Praticamente garante permanência pelas próprias incompetências do Criciúma e do Bragantino também, tá? Limitações, né? Os times são ruins mesmo, do Criciúma. E o Bragantino tá numa fase que beira beira o inexplicável, tá? Aí, paciência.
Bom, rapaziada, é isso. Mais tarde estamos de volta. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente.